A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submersos na Graça, que Deus os abençoe. Quem está aqui com você é o seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Batista, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Amém? Queria deixar para vocês aqui hoje, nós vamos tratar de uma série sobre o sofrimento do justo, mas se você estiver gostando do conteúdo, amém, sempre deixe o seu joinha, compartilhe. Se você passou por aqui, ajuda esse canal a crescer, a alcançar mais vida, mais pessoas, para a glória de Deus. Amém? Então, bora lá para o nosso vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o sofrimento do justo, ok? E a nossa leitura bíblica hoje é em Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Oremos para Deus nos agraciar. Querido Deus e Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos ensinar, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é linda e maravilhosa. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, aqui nós temos o livro de Jó, é um livro poético, né? E assim, o seu autor é desconhecido, ele retrata o sofrimento do justo, não é? E assim, dentro da cronologia bíblica, o Gênesis, depois vem o livro de Jó, tá? Como ele é o sacerdote do lar, da casa, né? Da família. Então tem aí a ideia, que o livro de Jó foi escrito depois do livro de Gênesis, ok? Pois bem, vamos começar desta forma. Primeiro, a fidelidade de Deus não é garantia. Olha só, a fidelidade de Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, dores e sofrimento nesta vida, tá? Ou seja, então nós temos que compreender que a fidelidade de Deus não é garantia que o cristão, crente, não passará por aflições, dores e sofrimentos nesta vida. Olha só, se nós abrirmos a nossa Bíblia, em Atos, capítulo de número 28 e versículo de número 16, olha o que a Bíblia vai dizer lá. Olha só. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava, tá? Paulo, queridos, ele tinha um desejo imenso de pregar o evangelho em Roma, né? Isso você vai encontrar em Romanos capítulo 15, versículo 22 e 29. Ele tinha um prazer, um desejo imenso de anunciar o evangelho em Roma. Era sim a vontade de Deus que isso acontecesse. E é tanto que Paulo chega prisioneiro, e prisioneiro ele anuncia o evangelho de uma forma linda e gloriosa, tá? Olha só, mas quando ele chegou ali em Roma, ele estava o quê? Algemado, não é? Estava algemado. E ainda assim, depois de revés, tempestade. Paulo sofreu 3 naufrágios. Paulo foi apedrejado. Paulo foi perseguido, não é? Paulo passou um bocado de situações complexas na sua caminhada, na sua jornada. Embora Paulo não era infiel, Paulo era fiel. Ou seja, se Paulo era fiel, por que o sofrimento? Né? Ele não era justo? Então, querido, nós temos que entender a fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, dores, sofrimento nesta vida. Não é? Na realidade, olha só, Jesus ensinou que tais coisas poderão acontecer ao crente. Traz tais sofrimentos, tais dificuldades. Quando nós vamos para João capítulo de número 14, melhor dizendo, o Evangelho de João capítulo 16,
e nós vamos para o versículo de número 1 ao 3, olha o que Jesus vai dizer. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidar fazer um favor a Deus. E isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito que isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei que o sofrimento, a perseguição viria. Que vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Tá? E aí nós vamos para o versículo 33. Olha que o próprio Cristo, o nosso Hamashiach, Jesus, vai dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele está dizendo que no mundo teremos aflições. Teremos diversidades, problemas, dores, enfermidades, não é? Então, o próprio Jesus, ele está dizendo que essas coisas poderão acontecer aos cristãos. Olha só, a Bíblia contém inúmeros exemplos de santos que passaram por grande sofrimento. Se você analisar a Bíblia, de fato, você vai observar que muitos santos passaram por aflição. Nós temos José. Como foi a vida de José? Foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido para o Egito, acusado injustamente de ter abusado da mulher de Potifar, foi para a cadeia, passou dificuldades, aflições. Então, às vezes, o justo ele vai enfrentar algumas diversidades, vai enfrentar alguns problemas, não é? Até mesmo Davi passou por aflições, Jó passou por aflições. Acabamos de ler o texto da história de Jó, que sobrou somente um caco de telha na tua para coçar as tuas chagas. Jeremias e também a Paulo, que nós acabamos de citar. Então, nós temos exemplo de pessoas que passaram grande sofrimento. Ué, claro. Só que nós temos que entender que o sofrimento ele é real. Ele existe. Aí, muitos questionam, né? Por que os crentes sofrem? Por que os crentes passam por provação? Senhor, porque eu sou filha do Senhor, eu não posso passar por isso. Eu não posso passar por aquilo. A Bíblia vai nos dizer que várias pessoas que estavam servindo a Deus passaram por provações e de perseguições, dificuldade. Lembre-se, a fidelidade de Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, dores, sofrimentos nesta vida. Ok? Então, por que os crentes sofrem? Né? Você que é cristão, você jovem principalmente, adolescente, homens e mulheres que caiu de paraquedas aqui, você que está aí com a sua cabeça com esse questionamento, por que o cristão sofre, tá? Então nós vamos aqui tratar pelo menos 3 pontos, tá? E depois a gente vai fazendo uma sequência aí para não ficar muito longo o vídeo, ok? São diversas razões porque o crente sofre, tá? Então tem diversas razões porque os cristãos eles sofrem. Primeiro, o crente experimenta o sofrimento como a decorrência da queda de Adão. É por isso que nós enfrentamos o sofrimento, em decorrência à queda de Adão e Eva, que aconteceu lá no Éden. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a tristeza, conflitos, finalmente a morte sobre o ser humano. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, nós vemos o conflito sendo gerado. Preste atenção, lá em Gênesis capítulo 3, você vai observar que Adão e Eva tinham uma vida tranquila. Adão trabalhava e trabalhava muito, mas não sentia cansaço, não sentia fadiga. Vivia com Eva, não havia conflito entre eles. Não é?
Não havia problemas, não havia dificuldade. Havia o respeito, o amor. Adão cuidava dos seus afazeres, Eva cuidava do seu trabalho com prazer, alegria. E nós podemos analisar, como Deus disse a Adão e Eva, crescer e multiplicai. Se Eva gerasse sem pecar, ela não sentiria dor, como a mulher sente hoje depois da queda, do pecado ter entrado no mundo por causa de Adão. Sente dor, aflição, dificuldade, tá? Então, a Bíblia afirma o seguinte, lá em Romanos 5,12, diz assim, ó, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, a morte entrou e todos nós pecamos, porque nós somos descendência de Adão, né? Somos geração de Adão. Então nós herdamos a natureza caída, ok? Então realmente a totalidade da criação geme sobre os efeitos do pecado e anseia por um novo céu e nova terra. Então, se você analisar a Bíblia, não só o homem que sofre, não é só o ser humano que sofre, a natureza está sofrendo, está com dor de parto. Romanos 8, 20 e 23 vai dizer que a natureza está sofrendo, está em aflição, está clamando a Deus. Tudo isso consequência da queda do homem gerado lá no Éden. Aí entrou o sofrimento no homem por causa do pecado, entrou os conflitos sociais, conflitos espirituais. Então você vê diversos conflitos abrangendo o coração e a mente do ser humano em várias áreas da sua vida. Por quê? Por causa da queda de um homem, Adão, da onde nós viemos dele. Ok? Só que tem algo extraordinário aqui. Ok? Passamos por aflições, por problemas, dificuldade. Lembra o que eu disse? A fidelidade de Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, dores, sofrimento nesta vida. Mas, às vezes o sofrimento é inevitável. Os problemas, os conflitos, quem sabe eu estou falando com alguém que está cheio de conflito, em casa, financeiro, familiar, conflito interno, né? Mental, conflito emocional. A Bíblia nos diz que, 1 Coríntios 10, 13, que é o nosso dever. Olha só, eu quero ler com você, 1 Coríntios, bem, se você estiver escutando aí um barulho de chuva, é Deus mandando chuva para agraciar a nossa vida, porque Deus, ele é extraordinário. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, olha o que a Bíblia vai dizer, ó. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar a tentação, a dificuldade. Então, é o nosso dever sempre recorrermos à graça de Deus. Então o sofrimento ele é real, ele existe, a perseguição existe, mas nós temos que entender que nós temos que recorrer à graça de Deus, não é? A graça do nosso Senhor, a fortaleza de Deus. Para quê? Para ter o consolo divino, ter o consolo do Espírito Santo, porque Ele é o nosso Consolador, ok? Então, aí está porque nós sofremos, tá? Primeiro ponto que nós tratamos aqui, porque nós sofremos, o crente experimenta o sofrimento com uma decorrência da queda de Adão e Eva que gerou-se no Éden, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso de número 16 e 19. Segundo ponto, porque os crentes cristãos os crentes sofrem ou enfrenta, né, às vezes dificuldade, perseguição. Mas por que o crente sofre? Segundo ponto, certos crentes, olha só, isso aqui é muito profundo. Certos crentes sofrem pela mesma razão que os descrentes.
não é? Sofrem. Da mesma forma que o crente sofre, não é? Os descrentes também sofrem, mas por quê? Isto é, consequência de seus próprios atos. Então, tanto o crente como o ímpio ou gentil, não é? Ou os descrentes sofrem, às vezes, também pelos seus próprios atos, não é? Olha só que interessante. Nós temos uma lei bíblica, tá? E essa lei, ela não, ela é profunda. Olha só, tudo que o homem semear, isso também ceifará, algumas traduções colherá, ok? Então, Gálatas 6 vai falar da lei da semeadura, daquilo que às vezes semeamos de uma forma errada que nos traz sofrimento, tá? Então, aplica-se a todos de modo geral, a toda a criação de modo geral, tá bom? Seguimos com prudência o nosso automóvel. Olha só, se guiarmos com prudência o nosso automóvel, poderemos sofrer graves danos. Sim ou não? Se você guia seu automóvel com imprudência, acima da velocidade, sinal vermelho, você pode causar consequências terríveis, não é? Podemos sofrer grandes danos, perca até mesmo da própria vida, porque semeou de forma errada. Olha só, se não formos comedidos em nossos hábitos alimentares, se nós começarmos, um exemplo, só comer coxinha frita, dia e noite, noite e dia, Coca-Cola e assim por diante, isso vai nos gerar um grande problema na nossa saúde. Não é por quê? Porque eu estou comendo aquilo que não faz bem, não é? Então, nós temos o dever de sempre proceder com sabedoria de acordo com a palavra de Deus e evitar tudo aquilo que nos priva do cuidado providente de Deus. Então nós temos que evitar, fugir de tudo aquilo que nos priva do cuidado de Deus. Então, olha para cá. Tem gente que só porque semeia errado, faz escolhas erradas, não é? Tá cheio de gente fazendo escolhas erradas. O problema hoje que nós, seres humanos, principalmente você cristão, não é? Você simplesmente projeta na sua mente, na sua razão, planos, projetos, ideias, ideais, e você simplesmente toma a decisão e faz aquilo. E isso tem levado muita gente ao sofrimento, porque plantou errado, plantou sem a direção de Deus, está colhendo agora o sofrimento. Deus não é culpado disso, culpado nós que outra hora pegamos o sofrimento, ou como muitos dizem, a luta com a própria mão. Ok? Então, esse é o segundo ponto. Às vezes nós sofremos pelas coisas que nós plantamos, tá? E que nós plantarmos, nós vamos colher. Se plantarmos coisas ruins, nós vamos colher aquilo que gerou sofrimento, porque coisas ruins gera de fato sofrimento. Terceiro ponto, para nós aí terminar, para não ficar muito longo o vídeo, não é? O crente também sofre pelo menos no seu espírito. O crente sofre no seu espírito por habitar o que? No mundo pecaminoso e corrompido, não é? Por toda parte ao nosso redor estão o efeito do pecado. Então todo aquele que procura ser fiel a Deus, ele sofre no seu espírito, porque para onde ele bate o olho, principalmente nesse século pós-moderno, nós observamos a maneira que o pecado está cheirando mal às narinas de Deus. Você entende? Hoje você, tanto no meio religioso, né, no meio de igrejas, pessoas que se intitulam cristão, o seu espírito entristece, nos gera tristeza. A maneira que as pessoas estão se comportando gera sofrimento, gera tristeza.
Quando você olha irmãos enganando, mentindo, fazendo todo tipo de trapaça, arruaça, não é? Envergonhando o evangelho de Cristo, eu costumo dizer que não são cristãos, tá? Então, o que acontece? Isso gera tristeza no nosso espírito. Nós sofremos. Sim, você olha as mídias sociais, você olha dentro da nossa sociedade, mundialmente, você vê o pecado se alastrando de uma forma desenfreada, não é? E isso entristece o nosso espírito. Entristece o nosso espírito. Sentimos aflições, angústia, ao vermos o domínio da iniquidade sobre tantas vidas sofrendo no pecado, nas drogas, não é? As nações sofrendo porque querem liberar as drogas que destrói. Temos a droga, como posso dizer para vocês aqui, a droga que ela é liberada, que é o álcool. O álcool, sim, destruindo vidas, famílias, rapazes, moças, acidentes acontecem. Então isso gera angústia no nosso coração. Isso gera, não é, sofrimento no nosso espírito de ver tanta atrocidade gerada pelas drogas, pela mentira, quanto os jovens mentem para o pai, para a mãe. Se você está me olhando aí, vendo agora, pare com isso. Deixa isso de lado, se apegue a Jesus Cristo. Não é? Isso está fazendo você sofrer de uma forma que está levando você para um caminho sem volta, se você não se arrepender dos pecados. Traz sofrimento para sua família, entristece ao Espírito Santo de Deus. Isso entristece o nosso espírito, tá? Traz angústia, traz aflição de ver tanta iniquidade se alastrando no mundo. Olha só, lá em Ezequiel, capítulo de número 9, temos um texto maravilhoso. Vamos aqui rapidinho encontrar Ezequiel, capítulo 9, versículo de número 4. Olha o que a Bíblia diz. E disse o Senhor: passe por meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testas dos homens que suspiram, que gemem, que o seu espírito geme, sua alma dói, por causa de toda abominação que se comete no meio dela. Você percebe? Diz o Senhor: passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações. Homens foram marcados, porque eles gemiam por causa do pecado que estava sendo cometido dentro de Jerusalém. Você acha que o meu coração não se entristece, o meu espírito, de ver homens enganando as pessoas, tirando das pessoas? Mas você tem que ter em mente, se você é servo de Deus, é fiel a Deus, isso vai te entristecer, porque isso é proliferação do pecado sobre a humanidade. Mas fiel é você que guarda a sua coroa, para que naquele dia você venha herdar o reino do Senhor, que Ele preparou para você, a eternidade. Para nós terminarmos aqui, é o nosso dever, preste atenção, é o nosso dever sempre proceder com sabedoria, de acordo. Eu estou subindo aqui as linhas. É o nosso dever orar a Deus para que Ele suplante vitoriosamente o poder do pecado, para que Ele extermine, para que Ele acabe com o poder do pecado. Então temos que orar para que Ele possa massacrar o poder do pecado. Então, querido, o sofrimento, ele de fato vem. Lembra como eu disse? A fidelidade de Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, dores, sofrimento nesta vida. Escute você que reclama da vida, que está com isso, está com aquilo. O sofrimento vem, mas recorra à graça de Deus. Recorra à presença de Deus. Corra à fidelidade de Deus.
Corra ao Senhor e Ele vai te consolar em meio a tudo isso. E você, que outra hora, que às vezes é saudosista, querido, ore para que Deus massacre o pecado. Ore, porque a Bíblia diz que onde superabundou o pecado, a graça ela transbordou. Amém? Que Deus abençoe, amém, a tua vida. Não se esquece de se inscrever, compartilhe para que alcance mais pessoas, pessoas sejam impactadas pelo poder da palavra de Deus. Se você está gostando, deixe o seu joinha e que Deus te abençoe em nome de Jesus.